A questão 38 é uma questão da UFU de 2011, que tem um trecho que diz: durante a maior parte da história da humanidade, o bem-estar e o interesse dos governantes têm predominado sobre o bem-estar e os interesses dos governados. Os gregos foram os primeiros a experimentar a democracia, isto é, regime político em que os cidadãos são livres e o governo é exercido pela coletividade para atender o bem-estar e os interesses de todos, e não só de alguns. Aristóteles refletiu sobre a experiência e concluiu que a finalidade da atividade política é, mais uma vez, o tema de política. Lembra que você vai ter que achar aqui alguma alternativa que fale sobre política e felicidade, já que a política tem esse objetivo, do bem comum, da realização da felicidade do indivíduo. A letra A diz: evitar injustiças e permitir aos cidadãos serem virtuosos e felizes. Exatamente, a política ela busca tolher, ou melhor dizendo, organizar os indivíduos para que não haja injustiça em sociedade, para que cada um cumpra a sua função, que para os indivíduos possam se realizar, ou melhor, para que o cidadão possa se realizar de forma plena, e busca a virtuosidade e a felicidade. Na letra B, pode marcar a letra A, na letra B diz: impor a todos um pensamento único para evitar a divisão da sociedade. Absolutamente não. Se nós somos seres racionais que pensamos e deliberamos sobre nossas ações, não poderia ser um pensamento único. A letra C diz: preparar os cidadãos como bons combatentes para conquistar outros povos. Essa não é a função da política, segundo Aristóteles. Letra D: habituar os seres humanos a obedecer. Também não. Se a D fosse correta, a B também teria que ser. E letra E: agradar aos deuses. Absolutamente não. Nem B, nem C, nem D e nem E. A questão correta, a alternativa correta da questão 38 é letra A. A 39 é do Enem PPL 2016, que fala o seguinte: enquanto o pensamento de Santo Agostinho representa o desenvolvimento de uma filosofia cristã inspirada em Platão. Santo Agostinho é tema das próximas aulas, a gente vai ver filosofia medieval, vão ter várias questões bem legais. O pensamento de São Tomás reabilita a filosofia de Aristóteles, até então vista sob suspeita pela Igreja, mostrando ser possível desenvolver uma leitura de Aristóteles compatível com a doutrina cristã. O aristotelismo de São Tomás abriu um caminho para o estudo da obra aristotélica e para a legitimação do interesse pelas ciências naturais, um dos principais motivos de interesse por Aristóteles neste período. Lembra que Aristóteles, além de ser filósofo, ele faz estudos sobre o meio natural, estudos de biologia, estudos de física, que foram fundamentais para diversificar as concepções existentes na época e para que Aristóteles tirasse as suas conclusões, chegando e se aproximando muito do materialismo, dizendo o seguinte: aquilo que o Platão dizia, que existem dois campos, o corpo e a alma, o mundo das ideias e o mundo sensível, está equivocado. Você não pode separar a coisa do objeto, ou melhor, você não pode separar as ideias do objeto em si. Todos fazem parte de um mesmo complexo material. A Igreja Católica, por muito tempo, impediu a divulgação da obra de Aristóteles pelo fato de a obra aristotélica. Aristóteles é um filósofo materialista. A Igreja, ela prega uma concepção diferente do materialismo, então vai ter divergência aí. Vamos ver uma alternativa que se encaixa nesse modelo? A letra A diz: valorizar a investigação científica contrariando certos dogmas religiosos. Pode marcar a letra A, está correto. A letra B diz: declarar a inexistência de Deus, colocando em dúvida toda a moral religiosa. Absolutamente não, até porque isso seria anacrônico. Tudo bem, é uma questão de filosofia medieval que está mostrando como é que o São Tomás de Aquino, ou por que o São Tomás de Aquino utilizava Aristóteles. Mas já que a gente está fazendo aqui uma lista só sobre Aristóteles, vamos pegar essa ideia. Imagina o seguinte: Aristóteles vive um período onde não se pregava, onde não se tinha a ideia do monoteísmo. Ao contrário, era o politeísmo. Letra B não poderia ser. Letra C diz: criticar a Igreja Católica, instigando a criação de outras instituições religiosas. Absolutamente não, também é anacrônico. Quando eu falo anacrônico, só para dar uma explicação, é aquilo que está descontextualizado do seu tempo. É você ver o passado com os olhos do presente. Isso é um exemplo de anacronismo. Ou então, por exemplo, falar de Karl Marx no século XII. Você não pode falar que Karl Marx é um autor do século XVIII, e não do século XIX, e não do século XII. A letra D diz: evocar pensamentos de religiões orientais, minando a expansão do cristianismo. Também não.
E letra E, contribuir para o desenvolvimento de sentimentos antirreligiosos, seguindo sua teoria política. O São Tomás de Aquino, a gente vai ver mais à frente, mas ele pega Aristóteles na base materialista, ou melhor, na base de que a racionalidade pode perceber o meio natural. Como é que Deus está aqui neste momento e a gente pode senti-lo no ordenamento do mundo. Não tem absolutamente nada a ver com política ou concepção política de Aristóteles, beleza? Questão 39, letra A. Na questão 40 diz: tendemos a concordar que a distribuição isonômica do que cabe a cada um no Estado de Direito é o que permite, do ponto de vista formal e legal, dar estabilidade às várias modalidades de organização instituídas no interior de uma sociedade. Isso leva Aristóteles a afirmar que a justiça é, veja o que é que ele diz, uma virtude completa, porém não em absoluto, e sim em relação ao nosso próximo. De acordo com essa caracterização, é correto dizer que a função própria e universal atribuída à justiça no Estado de Direito é. Então, veja, é uma questão muito boa que vê o Estado de Direito, ou seja, uma democracia baseada nas leis, a garantia do exercício e da prova ou da chegada à justiça pelas leis. Ele quer saber como é que Aristóteles influencia nisso. A letra A diz: conceber e aplicar de forma incondicional ideias racionais com poder normativo, positivo e irrestrito. Veja, não pode ser de forma incondicional. Toda lei, ela está baseada em uma condição, em uma sociedade que lhe transforma, ou melhor, que lhe dá característica. Nenhuma lei, ela é feita de forma incondicional, de forma universal. A ética é outra coisa, aqui eu estou falando de direito, beleza? Letra B diz: instituir um ideal de liberdade moral que não existiria se não fossem os mecanismos contidos nos sistemas jurídicos. Os sistemas jurídicos, eles servem para diminuir as liberdades. Ou seja, o direito ele serve para restringir alguns aspectos da liberdade para garantir com que os indivíduos possam, de uma forma ou de outra, exercer outros aspectos em sociedade. Letra B não pode ser. Letra C diz: determinar para as relações sociais critérios legais, tão universais e independentes que possam valer por si mesmos. Toda lei é uma lei em sociedade. Sublinha para mim: tão universais e independentes. Nem é universal, nem é independente. É particular e dependente. É D ou é? Vamos ver a letra D. Promover por meio de leis gerais a reciprocidade entre as necessidades do Estado e as de cada cidadão individualmente. Veja, para Aristóteles não tem essa relação. O homem quem constitui o governo. Então, esse governo ele deve atender às suas necessidades e não ser uma relação de troca, uma relação de combinação entre os dois. Então, a gente já sabe que a letra E, que diz: estabelecer a regência na relação mútua entre os homens, na medida em que isto seja possível por meio das leis. Manter essa relação mútua, está correto, letra E. Pode marcar na questão 40, letra E. Questão 41 é a questão da UNOEST de 2010, que é uma questão muito boa que fala sobre silogismo. Silogismos são argumentos utilizados a partir de premissas que, quando verdadeiras, elas chegam a uma conclusão. Ou seja, a partir de duas premissas, de duas frases, é possível inferir algo, é possível obter um tipo de conhecimento dedutivo. Então, o silogismo ele tem a ver com dedução, tem a ver com lógica. Se as premissas são falsas, ainda que você a coloque no método, você vai chegar a uma conclusão falsa. É mais ou menos isso que está tratando a questão. Vamos a ela. Questão muito boa, atenção nela. Diz assim: observe os seguintes argumentos silogísticos. O argumento número 1 diz: todos os cães são alados. Todos os pássaros são cães. Logo, todos os pássaros são alados. A conclusão que ele fez está a partir de uma metodologia correta. Porém, todavia, entretanto e contudo, as premissas estão equivocadas. Se as premissas estão equivocadas, não há inferência lógica nesse argumento. O silogismo número 1, ele está equivocado, ele chega a uma conclusão equivocada. O 2 diz: todos os humanos são mortais. Todos os brasileiros são humanos. Logo, todos os brasileiros são mortais. Está correto. As premissas elas são verdadeiras e chegam a uma conclusão óbvia, a uma conclusão dedutiva, melhor dizendo, lógica, correta. Vamos às alternativas. É correto afirmar, a partir do ponto de vista lógico, que, letra A, os argumentos são distintos quanto à estrutura ou à forma lógica,
tanto a estrutura como a forma lógica de os dois são a mesma, não são distintos. Então, letra A não pode marcar. Letra B diz: ambos os argumentos são válidos, embora as premissas do primeiro sejam falsas. É verdadeiro que é falsa? Olha a contradição. É verdadeiro que é falso? Sim. As premissas são falsas. Veja, todos os cães são alados e todos os pássaros são cães? Absolutamente não. Você chega a uma conclusão? Chega a uma conclusão. Uma conclusão equivocada porque as premissas são equivocadas. Letra B, os argumentos são válidos, mas as premissas são equivocadas. Letra C diz: o primeiro argumento é inválido e o segundo é válido. Todos os dois argumentos são válidos porque a metodologia lógica foi aplicada, as premissas que estão equivocadas. Letra D, ambos os argumentos são inválidos. Se A, C não é, a D, consequentemente, também não. E a letra E diz: o segundo conjunto de enunciados forma um argumento, mas o primeiro não. Todos dois formam um argumento, porém o primeiro é um argumento equivocado. A questão 42 eu não vou fazer porque já tem na lista número 2 do livro 2. Então dá uma conferida nos outros vídeos, aproveita e faz uma revisão que ainda não fez, que tem lá a questão falando sobre mímese, sobre imitação e a produção artística em Platão e Aristóteles. Então eu vou pular para a questão número 43. A questão 43 é uma questão que, ainda que não seja do Enem, é uma questão da UEL 2006, é uma questão que cairia fácil no Enem. Por quê? Porque ela tem relação entre imagem e relação entre texto. Para você que já fez vestibular algumas vezes e ainda não conseguiu êxito na sua aprovação, e para você que está começando a fazer vestibular, principalmente o Enem agora, atenção a todos os detalhes da prova. A prova de Ciências Humanas é uma prova muito rica de conteúdo, mas também de interpretação, de visão de mundo. Veja essa questão que poderia ser tranquilamente uma questão do Enem. Então a imagem. Você pega a imagem, olha, vê uma praça lotada de gente, a imagem está em preto e branco, não dá para decifrar muito. Você para por aí? Não. Você vai para a legenda da imagem. Veja o que é que diz. Mobilização pelas diretas já, Praça da Sé, São Paulo, janeiro de 1984. Já me localizei historicamente, temporalmente e geograficamente. Já vai ser importante para a questão. Aí diz assim, abre aspas, um cidadão integral pode ser definido por nada mais, nada menos do que pelo direito de administrar a justiça e exercer funções públicas. Então, o cidadão integral é aquele que consegue deliberar, entender a prática da justiça, do equilíbrio da sociedade e cumprir uma função pública se lhe for dada. Beleza? Aí diz assim, tendo com base o conceito de cidadania em Aristóteles, é correto afirmar que o fato político retratado na imagem. Então ele quer saber, a partir do Aristóteles, a sua relação com a imagem. Questão muito boa, sensacional. A letra A diz, confirma o ideal aristotélico de cidadão como aquele que se submete passivamente a uma autoridade coercitiva e limitada. É uma manifestação pelas diretas já. É uma manifestação em 84, na saída da ditadura. Então, não tem aceitação passiva, se submete passivamente à autoridade coercitiva. Absolutamente não. E nem o Aristóteles prega isso. É só ver aí no trecho do texto a política que está destacado na questão. A letra B diz, ilustre o conceito que Aristóteles constrói de cidadão como aquele que estão separados entre três classes, sendo que uma delas governa de modo absoluto as demais. Isso é uma concepção de política e de justiça aí em Platão. Puxa uma seta e coloca Platão. Lembra que os filósofos governam de forma inconteste a sociedade. A letra C diz, manifesta a contradição com a concepção de liberdade e manifestação pública presente no exercício da democracia, da cidadania grega, ao revelar uma campanha submissa e tutelada pela minoria. Ao contrário, é a maioria que queria a saída democrática. Absolutamente não, letra C não pode ser. Então, é D ou é E? Vamos a D. Mostra o ideário aristotélico de cidade e de cidadania, que exalta o individualismo e a supremacia do privado em detrimento do público. Absolutamente não. Ninguém é feliz sozinho, o homem só é feliz em sociedade. A política é a ciência que delibera sobre as outras, sobre qual ciência deve ser estudada. A organização social é tudo para Aristóteles. Então só sobrou para a gente letra E, que você já pode marcar e vamos acompanhando porque ela está correta. A E diz, caracteriza um exemplo contemporâneo de participação, que demonstra o debate de assuntos públicos, assim como faziam os cidadãos livres em Atenas. Está completamente correta. Pode marcar a letra E na questão 43. Vamos encaminhando aqui para o final das questões. A questão 44 diz,
Aristóteles foi o primeiro filósofo a elaborar tratados sistemáticos de ética. O mais influente desses tratados, a Ética Nicômaco, continua a ser reconhecida como uma das principais obras da filosofia moral. Ali, nosso autor apresenta a questão que, de seu ponto de vista, constitui a chave de toda investigação ética. Qual é o fim último de todas as atividades humanas? Com base no texto e nos conhecimentos sobre ética aristotélica, é correto afirmar: letra A. É uma ética que desconsidera os valores culturais e a participação discursiva dos envolvidos na escolha da concepção de bem a ser perseguida. Sublinha para mim, desconsidera valores culturais e a participação discursiva dos envolvidos. Ao contrário, considera com extrema importância. Sem ela não pode ser praticada o exercício da política, da cidadania, a busca do bem comum, o encontro da felicidade. Letra B. É uma ética do dever que, ao impor normas de ação universais, transcende a concepção de vida boa de uma comunidade e exige o cumprimento categórico das mesmas. Puxa uma setinha, coloca Kant. Em Kant, a gente só vai ver mais pra frente. Essa é uma concepção da ética do dever ser. Fazer o que é correto e não fazer aquilo que é bom. Não fazer aquilo que vai agradar as pessoas, que tem uma utilidade, que tem um fim pragmático. Beleza? A letra C diz: é uma ética compreendida teleologicamente. Opa, a gente já viu essa palavra. Ou seja, que tem uma finalidade nas ações. Pois o bem supremo, vinculado à busca e à realização plena da felicidade, orienta as ações humanas. Está completamente correta a letra C. Pode marcar. Agora vamos ver porque a D e a E estão incorretas. A D diz: é uma ética que orienta as ações por meio da bem-aventurança proveniente da vontade de Deus, porém sinalizando para a irrealização plena do bem supremo nesta vida. Esta é uma concepção cristã. Puxa uma setinha, coloca cristianismo. Não tem absolutamente nada a ver com Aristóteles. Vamos ver porque a esta é incorreta? A E diz: é uma ética que compreende o indivíduo virtuoso como aquele que já nasce com certas qualidades físicas e morais em função de seus laços sanguíneos. O Aristóteles diz que as aptidões físicas e morais, mas principalmente moral, que é o tema que a gente está tratando aqui, só vai ser feita em sociedade. Então vou dizer um negócio para você. Imagina que você tem uma virtude. Sua virtude é, sei lá, vamos imaginar, dar aula, ser professor. Você é mais feliz quanto mais aulas você dá. Mais virtuoso você fica. Porque quanto mais você pratica uma virtude, uma qualidade que você tem, melhor nela você fica. Beleza? Então não há aptidão natural, independente das condições sociais e da prática social dela. Vamos à última questão 45, uma questão muito boa da UEL também de 2006, que diz, abre aspas, uma pessoa age injustamente ou justamente sempre que pratica tais atos voluntariamente. Quando os pratica involuntariamente, ela não age injustamente nem justamente, a não ser de maneira acidental. Fundamental aqui, o conceito de justiça ele só pode ser aplicado quando há intencionalidade na ação daquele que age. Na ação daquele que age, foi engraçado, mas deu para entender. Quando você não age de forma intencional, não pode se praticar o conceito de justiça e injustiça, porque o certo ou o errado das suas ações é feito por um acidente e não por uma intencionalidade. O que determina se um ato é ou não é um ato de injustiça ou de justiça é sua voluntariedade ou involuntariedade. Quando ele é voluntário, o agente é censurado e somente neste caso se trata de um ato de injustiça, de tal forma que haverá atos que são injustos, mas não chegam a ser atos de injustiça, se a voluntariedade também não estiver presente. Sublinha para mim essa parte aí que diz o seguinte, haverá atos que são injustos, mas não chegam a ser atos de injustiça se a voluntariedade também não estiver presente. É um trecho da Ética Nicômaco. Esse, na minha opinião, na minha modesta opinião, é um dos melhores ou o melhor texto do Aristóteles. Diz assim, com base no texto e nos conhecimentos sobre a concepção de justiça em Aristóteles, é correto afirmar. Letra A. Um ato de justiça depende da consciência do agente e de ter sido praticado voluntariamente. É o que o texto diz, é interpretação textual. Ainda que a questão seja muito boa, ela se mostrou muito simples na hora da resolução, né? A letra B diz, a noção de justo
desconsidera a discriminação de atos voluntários e involuntários quanto ao reconhecimento do mérito. Não discrimina. Ao contrário, o que dá validade a um ato ser justo ou injusto é a sua voluntariedade. Letra C. A justiça é uma noção de virtude inata. Opa, sublinha para mim, já a virtude inata não é construída socialmente, depende da voluntariedade, depende da intencionalidade. Letra C já não pode ser. Vamos a D. A D diz: o ato voluntário desobriga o agente de imputabilidade, devido à carência de critérios para distinguir a justiça da injustiça. Não é ato voluntário, é um ato involuntário. E vamos ver porque a esta é incorreta para a gente finalizar essa lista. Diz: quando um homem delibera prejudicar outro, a injustiça está circunscrita ao ato e, portanto, exclui o agente. Não, todo agente age com a intencionalidade e não pode ser excluído de sua ação. Ele está incluído porque ele faz parte racionalmente dela. Beleza? Então, gente, acabamos de resolver a lista de questões número 3 do módulo 2 com o tema de Aristóteles. Temas sobre justiça, injustiça, ações, ética, política, felicidade foram as palavras-chave dessa lista de questões. Espero ter ajudado. Qualquer dúvida, nos procure no WhatsApp ou nos plantões da Isolada. Um abraço.